Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu converso hoje com Vera Goldsmith, que é gerente do Fundo Regional Humanitário para a América Latina e Caribe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA. Vai conversar com a gente sobre a crise na Colômbia após o terremoto que abalou o país nesta segunda-feira. Vera, muito obrigado por conversar com a ONU News. Com muito gosto, Filipe. É importante que as pessoas percebam o que está a passar no país. Certo. Vera, eu gostaria que primeiro você desse um panorama geral, assim, como é que está a situação agora na Colômbia, quais são os dados mais recentes, o que as equipes do OSHA estão encontrando lá no terreno. Obrigada, Filipe. Bom, eu acho que, antes de mais, a primeira coisa que é importante que as pessoas entendam é que, obviamente, é o governo da Colômbia que lidera as operações. As Nações Unidas, nós entramos em apoio e entramos para suprir algumas falhas que possam não ser possíveis, que seja o próprio governo a dar a ajuda e, portanto, pede ajuda à comunidade internacional. Foi o que aconteceu logo na segunda-feira. Neste momento, os números que nós temos são os números que são de ontem às 5 da tarde na Colômbia. Infelizmente, já tínhamos 224 pessoas falecidas, 195 pessoas que ainda estão desaparecidas, cerca de 2.500 feridos. Afetados estão 14 departamentos da Colômbia, embora haja alguns departamentos que estão mais afetados, uns quatro, mas é uma extensão ainda grande do centro e do oeste do país. Para as pessoas terem uma ideia, 19 mil casas já se sabe que estão afetadas, 1.050 centros de educação, cerca de 100 centros de saúde. Portanto, é um impacto grande no país, obviamente. O governo lidera as operações, como eu digo, e nós, Nações Unidas, entramos em apoio, trabalhando com o governo. Ontem houve uma reunião da equipa humanitária do país, estava o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estava o coordenador de socorro a nível global, o Sr. Tom Fletcher, esteve também presente na reunião, onde estavam diversas organizações das Nações Unidas, mas também ONGs internacionais e nacionais que trabalham no país em termos de ajuda humanitária. Neste momento, as grandes necessidades identificadas são a nível de abrigo, obviamente, de água, de saúde, de educação, e estão ainda a decorrer avaliações de situação. A Colômbia é um país que tem uma geografia por vezes complicada, em que não é fácil chegar a determinadas zonas, requer realmente uma logística muito pesada, e portanto as avaliações ainda estão a decorrer em cerca de 357 municípios afetados. E por isso os números ainda irão aumentar e irão mudar também ao longo dos próximos dias. Nós, Nações Unidas, o que estamos a fazer é apoiar já nas equipas locais de coordenação que existem em diversos pontos da Colômbia. Nas zonas afetadas, essas equipas locais de coordenação já estão, obviamente, ativadas, estão a trabalhar com as autoridades nacionais e locais, estão a participar, a prover já ajuda, porque as Nações Unidas já estavam na Colômbia, já estão na Colômbia, e inclusivamente o próprio fundo já tem projetos que estão financiados em zonas afetadas e, portanto, há um direcionamento, perdão, de meios para poder acudir às zonas mais afetadas. E nós continuamos a trabalhar juntamente com o governo, um, uma vez que tenhamos as avaliações de situação, para poder ir ver que tipo de apoio é necessário, porque obviamente nós entramos para suprir necessidades que ainda existam no país depois da resposta do governo ou a pedido do próprio governo. Certo. E Vera, uma pergunta. Além do abalo principal, houveram abalos secundários, né? E a situação das construções, como você bem disse, é bastante preocupante. E as evacuações ainda estão acontecendo, né? Mas já se tem uma ideia de quantas pessoas vão precisar de abrigo, né? Você citou o abrigo como uma das grandes prioridades e talvez uma área onde a ONU possa apoiar, né? Então, como é que essa logística está sendo pensada Sim, nos próximos dias e quantas pessoas, mais ou menos, podem precisar desse apoio para abrigo? mas eu não quero dar nenhum número neste momento, porque estas avaliações de situação ainda estão a decorrer. Houve, se eu não estou em erro, o número era alguns entre 29 réplicas, superiores a 2 graus de magnitude na escala de Richter, 2.0.
Eu sei que passado muito pouco tempo houve um que, se não me engano, era de 4,5 e, portanto, obviamente as pessoas estão assustadas. Isso passa sempre em qualquer sismo, eu já estive em vários, em qualquer sismo as pessoas têm sempre muita dificuldade em querer voltar para casa, o que se entende muito bem a seguir um sismo e, sobretudo, com a força e com o tempo que este demorou. Este foi não só muito forte, mas foi muito comprido, não é? Demorou muito tempo. Mas não temos ainda números exatos de pessoas que estão deslocadas, porque, como lhes digo, ainda estão a ser feitas as avaliações de situação, em 350 municípios, 357 municípios. Portanto, é difícil de falar em números exatos. Sei que já temos em Chocó, que é um dos municípios mais afetados, os parceiros humanitários já identificaram a capacidade para apoiar cerca de 200 famílias nesta fase inicial, com kits de higiene, com artigos de cozinha, abrigo, alimentos, algumas transferências monetárias e equipas de saúde. Em Valha da Cauca também se está a preparar operações, resposta em termos de educação e emergência. Embora eu tenha ouvido o presidente da Colômbia esta manhã dizer que iriam reverter ao ensino virtual, como no tempo da pandemia, porque obviamente há muitas crianças que neste momento não podem ir às escolas, mas em termos de educação e emergência, segurança alimentar e nutrição, abrigo, e o apoio técnico à rede hospitalar também, obviamente. Portanto, as diversas agências das Nações Unidas, também de acordo com o seu mandato, estão neste momento a fazer um mapeamento das suas capacidades, dos seus meios que estão no país, porque, como eu digo, nós já estamos no país, obviamente, e já trabalhamos na Colômbia há muitos anos, e com uma rede bastante extensa de agências das Nações Unidas, da Missão de Verificação de Paz, portanto, há muitos meios e estamos também neste momento a ver então o que é possível, onde é que é preciso dar este apoio. Mas uma coisa é certa, a Colômbia não está só, não é? Não só através do apoio que as Nações Unidas podem proporcionar, mas também através de outra ajuda internacional que já foi também oferecida e que, se for o caso, também as Nações Unidas estão prontas para ajudar a Colômbia a canalizar essa ajuda em caso de ser necessária. Perfeito. Vera, uma última pergunta. Obviamente que não é possível ter clareza de todas as prioridades, né? Como você falou, as avaliações ainda estão em andamento, mas é possível, por exemplo, aprender com algumas lições da resposta ao terremoto bem recente na Venezuela, né, inclusive, né, próximo à Colômbia. Enfim, a ONU também teve uma presença muito forte, em parceria com o governo, com organizações internacionais. Algumas lições aprendidas dessa resposta estão sendo pensadas e podem ser aplicadas na Colômbia? Sim, embora, sim, e sempre é uma característica, inclusivamente existe há sempre um momento de lições aprendidas no pós-resposta, a primeira resposta imediata de emergência, porque também temos que perceber que esta é só a primeira fase, depois há toda a fase que segue e depois a fase de recuperação. Quando se fala de terremotos, há necessidades que são as básicas que nos vêm a todos à cabeça e que são iguais a todos, não é? Seja abrigo, água e saneamento, saúde, incluindo saúde mental e apoio psicossocial, porque obviamente as pessoas ficam bastante traumatizadas com o que viveram e depois com as réplicas, com as sucessivas réplicas. Necessidades de alimentação, obviamente, necessidades de proteção, da violência contra as mulheres, da proteção às crianças e, obviamente, aquilo que falava há bocadinho da educação. Estas são as grandes necessidades. Obviamente, nesta primeira fase, estamos a falar também da retirada de pessoas de escombros, e isso está a ser feito com meios nacionais. Contrariamente, porque há uma coisa que temos que entender, e falando na Venezuela, porque é uma coisa que vai à cabeça de toda a gente. O sismo da Colômbia, embora seja da mesma magnitude, 7,4, foi a uma profundidade muito superior que o sismo da Venezuela. E, portanto, também os números são muito diferentes e os danos são muito diferentes. Não é? E isso é importante perceber, porque não importa só a magnitude, importa a profundidade. E se eu não estou equivocada, agora na Colômbia estamos a falar de 100 quilómetros de profundidade, contrariamente à Venezuela, que era bastante inferior.
O mais importante eu acho que está a ser feito é o governo lidera, como liderou também na Venezuela, lidera as operações. As equipas de busca e salvamento já estão no terreno, elas vieram, pelo que eu vi, de Bogotá e de outras partes da Colômbia, porque é preciso perceber que Cali, que é a terceira cidade maior da Colômbia, está afetada, mas Bogotá muito pouco afetada, assustaram-se muito e sentiram muito. E sentiram muito também em Medellín, mas são grandes cidades que não estão afetadas e, portanto, os seus meios foram postos à disposição. Uh, e agora importa fazer esta avaliação de situação e importa, no caso da Colômbia, que é um país com algumas dificuldades em termos de acesso. E, portanto, não só dificuldades por uma questão geográfica, mas depois por uma questão dos conflitos latentes que existem no país, não é? E, portanto, é preciso garantir o acesso humanitário, que as equipas possam chegar a quem necessita de apoio. E isso também é uma diferença em relação à Venezuela. Era muito fácil chegar às pessoas na Venezuela, não havia esse tipo de situação que na Colômbia ainda existe. Portanto, precisamos de garantir que as equipas tenham e possam chegar às populações para brindar ajuda onde ela é mais necessária. Sem dúvida, são várias etapas e vários desafios, né? Mas também com um trabalho muito coordenado e com vários profissionais capacitados. Então, Vera, a gente Isso, agradece. Isso. Pode desculpa, fazer um só, comentário, Filipe, claro. vou fazer um comentário porque tu disseste a palavra-chave, obviamente, que é, e eu acho que isso não é, não estou a conectar com a Venezuela. A Venezuela foi um bom exemplo. A coordenação, é chave. E, obviamente, eu não poderia dizer outra coisa trabalhando no Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária, mas é absolutamente chave. A coordenação, a liderança do governo e depois que todos os outros atores que queiram apoiar, sejamos nós, Nações Unidas, sejam ONGs nacionais e internacionais que estão no país, que trabalham temas humanitários, temas de resposta a desastre, temos que garantir que o fazemos de forma coordenada, porque não há. Nós, em ajuda humanitária, trabalhamos sobre um princípio, sobre vários princípios, os nossos princípios humanitários, obviamente, mas também trabalhamos sobre o princípio de não causar dano. E a verdade é que uma resposta pode estar cheia de boa vontade, mas se não é coordenada e se não é de acordo àquilo que realmente é necessário, vai causar dano. E, portanto, temos que garantir que nós nos coordenamos com o governo, que trabalhamos sob a liderança do governo, sob a coordenação do governo, em apoio e de forma coordenada, porque não há pior do que chegarem vários atores ao mesmo tempo, cada um a querer fazer e cheios de boa vontade, mas em que a descoordenação se torna um dano para a própria população que nós queremos apoiar. Portanto, não é aprendido da Venezuela, é para isso até que existe a OCHA, não é? Para garantir essa coordenação a nível de resposta de ajuda humanitária, e é essencial, sem dúvidas nenhumas, que é absolutamente essencial garantir que o apoio seja coordenado e que respeite aquilo que as pessoas querem. Nós, por vezes, também cometemos o grande erro de achar que sabemos o que é que as pessoas necessitam. E convém perguntar às populações afetadas realmente o que é que lhes faz mais falta, realmente qual é a prioridade. E, portanto, também, e eu percebo que às vezes possa fazer confusão às pessoas que se espera algum tempo, mas é preferível, obviamente tenta-se chegar e responder, porque se percebe na parte de salvar vidas, mas há uma parte da resposta que tem que esperar até percebermos exatamente onde é que estão as pessoas com necessidade e que necessidades têm, e não só assumir que elas têm essas necessidades sem nos perguntar. Verdade. Consulta é uma etapa fundamental de qualquer resposta desse tipo. Vera, a gente Exatamente. agradece muito compartilhar esse panorama sobre a situação na Colômbia. A gente segue em contato, acompanhando, né, os próximos Claro. passos. E fica aqui o nosso parabéns pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo nesse momento tão crítico para o país. Aliás, é um trabalho de muita gente e de muitas equipas, quer das Nações Unidas, quer da ONGs e, sobretudo, das autoridades colombianas. Eles é que são. Eles são quem lideram, quem coordena a resposta. Muito Perfeito. obrigada, Filipe. Muito obrigado, Vera.